Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A violência doméstica não escolhe classe social e nem idade. A história de superação que nós vamos conhecer hoje é de uma médica oftalmologista que foi agredida e mantida em cárcere privado pelo marido, que também é médico, portanto, de uma classe, se diria, privilegiada, mas a violência invadiu a casa dela. Essa mulher acredita que, em briga de marido e mulher, se mete sim a colher. Eu sou Edel Corrêa e este é o Fato em Foco. Ela tem 33 anos e passou por momentos muito difíceis em um relacionamento abusivo, em um casamento que, como todo casamento, começa muito bem, mas o caso dela e de outras mulheres terminou mal. Paula Veloso é médica oftalmologista. Em 2018, foi vítima do próprio marido. Ela foi mantida em cárcere privado e, graças à ajuda de parentes e de vizinhos, sobreviveu e hoje ajuda outras mulheres a superarem e a fugirem de relacionamentos como este que ela viveu, também a evitarem serem vítimas de feminicídio. Paula tem várias frases que estão marcadas no Instagram dela, que tem mais de 24 mil seguidores. Seja bem-vinda, Paula. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito, eu não diria feliz, né, por estarem abrindo as portas para a gente falar sobre isso, porque a gente nem deveria estar falando sobre isso, porque isso nem deveria existir. Mas eu fico honrada em estar podendo falar sobre isso com outras mulheres e talvez, quem sabe, ajudar alguém. Com essa história de abuso em que o seu marido te manteve em cárcere privado, você teve essa ajuda dos vizinhos e dos parentes. Então, tudo aconteceu em um 3 de março de 2018. Eu estava em um congresso em São Paulo e eles resolveram fazer a festa de aniversário da mãe dele lá no pilotis do prédio em que a gente morava. Quando eu cheguei do congresso, era mais ou menos por volta de 10 horas da noite. Eu me lembro que eu fiquei no congresso de quarta até sábado e eu já estava programada para ir nesse congresso antes mesmo deles avisarem que ia fazer a festa lá. Mas até aí tava tudo bem. Quando eu cheguei na festa, já estavam poucas pessoas, mas fiquei lá até uma meia-noite, mais ou menos, até todo mundo ir embora. Quem não foi embora ficou, né, o irmão dele com a esposa e ele. Eles estavam esperando um amigo chegar. E aí eu subi, porque no outro dia eu estava de plantão, na época eu fazia residência. Eu estaria de plantão cedo e eu estava muito cansada. Aí eu fui subir, tomei banho, coloquei meu pijama e fui dormir. Aí ele sobe, um tempo depois, eu não me lembro quanto tempo depois, mas não foi muito tempo, porque eu lembro que eu tava cochilando, assim, e aí ele acendeu a luz do quarto, ficou tentando achar alguma coisa e fazendo muito barulho, e eu pedi ele para apagar a luz, porque no outro dia eu estaria de plantão. Aí começaram as agressões. Ele me espancou e isso durou muitas horas. Eu pedia socorro, alguns vizinhos ligaram lá para baixo, no pilotis, onde o irmão dele com o amigo estavam. Eles foram lá na porta do apartamento, e aí quando eles bateram lá na porta, eu senti uma esperança, né, que eles iriam abrir e tudo mais, só que aí ele me arrastou e me trancou dentro do quarto, fechou todas as portas do corredor, assim, que dava acesso à sala, e mandou uma mensagem pelo meu celular para eles, falando que estava tudo bem, que eles poderiam ir embora. E nisso continuaram as agressões, eu pedindo socorro, e na minha cabeça, ninguém estava me escutando. Só que eu ficava, gente, eu escuto o meu vizinho, o celular vibrando no andar de cima, como é que eles não estão escutando meus gritos? E quanto mais eu gritava, mais ele me espancava. Isso durou horas. Eu não lembro, assim, até que horas mesmo, mas ainda estava escuro quando ele foi dormir. Eu lembro que ele pegou o meu celular desde a hora que já tinham mandado mensagem. Ele guardou do lado do móvelzinho de cabeceira dele, foi dormir e me fez dormir na mesma cama que ele. Ele dormiu. Quando começou a ficar claro, eu engatinhei até o outro lado da cama para pegar o meu celular e pedir ajuda. E eu rezando para ele ter bateria, eu liguei o celular e tinha algumas mensagens da minha irmã
que de manhã, né, já acordou com algumas mensagens da irmã dele, falando que tinha acontecido alguma coisa, que a gente tinha brigado, que eles escutaram gritos. E aí ela começou, quando ela viu que eu comecei a responder, ela ficou me ligando e eu falei, olha, só vem pra cá com a polícia, e porque eu tô espancada. Resumindo, eles chegaram lá com a polícia, me resgataram de lá, ele foi preso e eu fiquei no hospital, né? E a partir daí começou toda a história, né? E ele foi levado para a delegacia e você foi para o hospital, né? Porque a gente vê pelas fotos que ficou cheio de hematoma. Sim, a polícia me levou, chegaram 2 viaturas com muitos policiais lá em casa, porque eles sabiam que ia ter que arrombar a porta, né? E eu avisei para minha irmã que ele não iria abrir a porta e eu estava sem as chaves. Nisso ele acordou e eu fiquei tentando ganhar tempo até a polícia chegar e falei que a polícia já estava lá embaixo, sendo que eu tinha acabado de avisar para eles chamarem a polícia. Aí eu fiquei arrumando uma mala e ele ficou muito assustado, com medo do que as pessoas iam dizer. E ele falava, você não pode sair assim, porque o que as pessoas vão dizer? O que eles vão achar? Aí ele estava preocupado absolutamente com isso. E aí, quando a polícia chegou, ele foi preso, e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu tratei meus ferimentos, depois eu fui para a delegacia, depois para o IML, e aí, a partir daí, foi todo o processo, que ainda não finalizou. Nesse momento, você resolveu se separar dele? Então, na verdade, não houve uma decisão assim, vou me separar dele. Aquilo ali para mim estava claro que era um término, né? Não teria como eu voltar mais. Só que não é tão simples assim, não é tão óbvio, porque eu tive todo o apoio da minha família e não dependia dele financeiramente, né? Talvez só emocionalmente, assim, porque a gente, para estar no relacionamento abusivo, obrigatoriamente tem que ter um abusador e tem que ter alguém que está sendo abusado, ou seja, a vítima, né? Que está com a autoestima baixa, que está com o emocional muito abalado e dependente daquela pessoa. Porém, eu reconheço minha posição de privilégios, que eu tive uma família que me deu apoio, que me tirou daquele lugar, eu não dependia dele para nada, e que, né, questão do advogado e tudo mais, eu tive medida protetiva, ainda tenho. Na época, ele ficou com tornozeleira eletrônica 120 dias, e eu fiquei com o BIP, né? E ainda tenho a medida protetiva. Então, ele ficou preso por 2 dias, lembrando. Ele entrou no domingo, acho que ele saiu na terça-feira. Porque ele teve audiência de custódia, mas na audiência de custódia ele teria que sair só com tornozeleira e não tinha tornozeleira disponível, senão ele teria ficado só um dia, assim, de um dia para o outro, né? O processo está correndo ainda na justiça. Agora, com essa pandemia, todos os processos praticamente estão parados. O processo ele foi condenado em 2019 a 3 anos e 8 meses, porém a gente achou a pena abaixo do que até a promotoria havia pedido e a gente recorreu da pena, porque, né, somando tudo, poderia ter dado uma pena bem maior. Você acha que se não fosse a ajuda aí dos parentes, dos vizinhos, apesar de que havia passado horas, você poderia ter tido um final pior essa história? Então, eu acho que qualquer tipo de agressão do jeito que foi a minha pode sim finalizar em uma lesão fatal, porque eu acho que os agressores, eles não medem esforços. Eles vão agredir para até a pessoa silenciar. Eu não sei se vai silenciar até eles cansarem ou para matar mesmo, porque qualquer golpe mais forte com a cabeça na parede, qualquer coisa, um golpe assim, um soco em algum lugar mais nobre, pode levar a fatalidade, né? Pode levar à morte. Então, eu não acredito que ele tenha medido até aqui ela não morre, até aqui ela morre. Eu não acho que ele fez esse tipo de diferenciação. Eu poderia muito bem ter morrido, assim como outras vítimas também morrem de espancamentos. E esse relacionamento sempre foi abusivo ou ele passou a ser abusivo de uma hora para outra e você não havia percebido?
sempre. Todo relacionamento que é abusivo, ele é abusivo desde sempre. Só que em graus diferentes. Ele começa em grau menor, é óbvio, porque pensa você que não tem nenhum relacionamento, nenhum envolvimento emocional com alguém. Essa pessoa, ela começa a te agredir, ela começa a te xingar, você simplesmente não aceita, porque você não tem nenhum envolvimento emocional. Só que o abuso, ele começa aos poucos, né? Ele começa com aqueles conselhos que são vestidos, né, porque é para o seu bem, mas na verdade é um certo controle que a pessoa começa a ter sobre você. Você é tão bonita, mas você tá usando essas roupas, você fica feia. Nossa, aquela sua amiga não é uma boa companhia. Até chegar no momento que você é a pior do mundo, você é a mais feia de todas, todo mundo é melhor que você, todo mundo é mais inteligente que você, até você ser castrado intelectualmente mesmo, e aos poucos, né? Um processo. E baixar sua autoestima completamente, você realmente se sentir do jeito que ele faz você se sentir, até não ter forças mesmo para sair, porque a vítima seria tão mais fácil, né? E é tão óbvio você falar com uma amiga que está passando por um relacionamento abusivo, nossa, sai dessa. É muito óbvio, né? Só que, primeiro, ela sabe que ela está num relacionamento abusivo. É muito difícil reconhecer. A gente sempre, entre aspas, passa pano, né, para algumas atitudes, até porque decidir é muito difícil, né? E às vezes a pessoa não tem nem forças e ela realmente acha que ela não vai viver sem aquela pessoa. E como foi que você conseguiu superar? Então, não foi de um dia para o outro. As pessoas falam assim, porque as mulheres voltam para os agressores. Eu não posso julgar, porque no início a gente fica tão. É uma coisa tão absurda que é como se você estivesse acordando depois de 10 anos, sem saber quem é você, sem saber o que você gosta, porque tudo que você acha que você gosta, na verdade, é o que ele queria que você gostasse. Não sei se deu para entender. Você tem que recuperar sua personalidade, recuperar sua essência, recuperar seus gostos, tentar achar o que você gosta. Então, esse processo é muito difícil, por isso que muitas mulheres voltam, porque elas realmente acham que elas não são capazes e que elas dependem daquela pessoa. E às vezes elas dependem mesmo, ou financeiramente, ou emocionalmente, apesar de que eu acho que a dependência que mais faz as mulheres voltar é basicamente a emocional. Apesar que a financeira, ter filhos, isso tudo é mais um peso, né? Contra. Mas, depois de 5 meses que já tinha passado, surgiu aquele caso da Tatiana Spitzner, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, um caso muito famoso, que inclusive ele foi condenado recentemente, e ela pulou estava como se ela tivesse pulado da sacada, e ele falou que ela quis pular e tudo mais, e todo mundo defendendo ele, que ele não seria capaz disso e tudo mais. Aí teve um dia que começaram a sair os vídeos dele agredindo ela, tanto no elevador quanto na garagem do prédio. E aí muitas pessoas ficaram chocadas, porque ninguém imaginava isso. E eu fiquei pensando, gente, se ela não tivesse esses vídeos, talvez ele estaria como inocente hoje. E ela teria morrido como uma louca, uma paciente psiquiátrica, né? Ou como suicídio, ou com a versão que ele contasse. Porque quantas mulheres não morrem assim, né? E fica como se fosse uma outra causa. Como eu estava viva, eu decidi que eu tinha sim que falar, não só por mim, mas por todas as outras que não puderam falar. E falar o que muitas não conseguem, até porque eu sou médica e, infelizmente, na nossa sociedade, eu estou no topo dos privilégios, infelizmente, não me orgulho nem um pouco disso, mas eu precisava de aproveitar essa minha posição para poder falar por outras também, que talvez a maioria das mulheres não teria a visibilidade que eu tenho, né? Estar dando uma entrevista aqui não é simplesmente porque eu fui vítima de violência doméstica. É porque eu sou de uma classe que aparentemente não sofre esse tipo de violência. E isso é uma mentira. A gente sofre, todas as mulheres, em graus variados e com seus privilégios diferentes, a gente sofre sim violência doméstica. A diferença é que a mulher lá da favela, que apanha do traficante, ela apanhou porque quis, porque ele é
ela é mulher de bandido, e eu sou a louca, eu sou a mentirosa, porque nunca que ele seria capaz de bater em uma mulher. Hoje, por meio do Instagram, você ajuda mulheres, ainda faz palestras, não é isso? Sim, agora na pandemia eu não estou fazendo palestras, né? Só participo de eventos online, podcast, eventos de faculdade. Eu sou muito grata por isso e até mesmo para eu poder aprender, né? Eu aprendi muito nesses anos, muito mesmo, algo que eu jamais saberia ou jamais nem sequer achava que existia quando eu era casada. E eu nunca imaginei, né, que eu fosse levantar uma bandeira dessa, porque para mim isso estava muito distante da minha realidade. Emocionalmente, hoje você se sente mais fortalecida, a gente vê pelas imagens do seu Instagram, sempre um alto astral, sempre uns Sim. conselhos, frases fortes. Eu sempre falo, né? Toda cicatriz, ela não sai. Só que a gente pode cicatriz algo que seja bom, né? E algo principalmente para a gente evoluir, e a cicatriz fica lá, mas não dói mais, entende? É porque muitas mulheres falam, ai, mas eu ainda lembro. É lógico que você lembra, é um evento muito traumático, né? Só que é possível a gente retomar as rédeas da nossa vida e principalmente voltar melhor do que a gente era, porque a gente começa a dar valor a muitas coisas que a gente não dava antes, a gente começa a aprender a buscar a nossa própria felicidade por a gente mesmo e não por alguém. E isso é muito importante, porque isso a gente leva para a vida toda, para os próximos relacionamentos, a gente saber o que é bom para a gente e estipular nossos limites, é o que eu falo. Porque uma vez que a gente tem os nossos limites bem determinados, uma vez que eles são ultrapassados, não tem volta mais. Então, a gente precisa nos conhecer para poder estipular, olha, até aqui é ok para mim, passou disso, não é mais. E não começar a abrir exceções para os limites. Isso é muito importante, principalmente por causa do autoconhecimento. Tá certo, então. Muito obrigada, então, e que a gente possa, né, com essa série de entrevistas que a gente está fazendo aqui, com essa discussão da violência contra a mulher, que a gente possa fazer como você mesma disse, né, que não seja preciso que o outro meta a colher, né, mas que esse tipo de situação pare de existir, não é isso mesmo, Paula? Com certeza, eu não quero que as pessoas aprendam a meter a colher, eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero fazer com que o mundo mude, né? Ou pelo menos cada pessoa vai mudando e vai ajudando o mundo a mudar, para a gente não ter mais que falar sobre isso, porque isso não vai existir. E não quero mais ajudar, quero que um dia, né, a gente não precise mais de ajudar as pessoas a meterem a colher, eu não tenha que ficar respondendo mensagem no meu Instagram para ajudar mulheres, porque elas mesmas vão conseguir se ajudar. E é esse que é o meu objetivo, né? Aí, mas até lá a gente vai tentando meter a colher, a gente vai tentando ajudar as mulheres a reconhecer os sinais para saírem dos relacionamentos abusivos sem a gente ter que, né, mover polícia em casos mais extremos e que nenhuma mulher mais morra por isso. Tá certo, muito obrigada. Então, fica aí a mensagem da Paula, fica aí a nossa mensagem também. Se você percebeu algum relacionamento abusivo, se você percebeu alguma situação de violência próximo de você, meta sim a colher. Ligue para os órgãos de segurança pública e ajude a salvar vidas. Esse foi mais um Fato em Foco.